Em princípio existe, a princípio existe, por princípio existe. Tudo existe, tudo está certo, só não posso trocar um pelo outro. E aqui, gente, se eu trocar, usar através no lugar do por meio de, é apenas um erro. Apenas um erro. De linguagem, mas é apenas um erro. Agora, se eu colocar em princípio no lugar do a princípio ou vice-versa, é mais do que um erro, é uma atrapalhação de significado. Porque em princípio é teoricamente. Em princípio, ele está feliz. Teoricamente está feliz. A princípio, ele está feliz. Primeiro que o tempo verbal já deu uma confusão aí. No início, ele estava feliz. Então, a princípio, é lá no início, a princípio houve muitos inscritos para a medicina, o que no decorrer dos anos não se verifica mais. Mentira. Então, a princípio é no início e em princípio é teoricamente. E por princípio são questões de valores, tá? Pouco usado. Aqui não dá para trocar um pelo outro. Em nível D, não existe a nível D. É errado. Aí é erro mesmo, não existe. Existe ao nível do mar, por exemplo, mas a nível D não existe. O que existe em nível D que significa no âmbito D. Mas é uma expressãozinha meio pedante, gente. Ela entrou na moda há alguns anos e todo mundo falava. Como me parece também entrou na moda. Tudo era me parece. Me parece que. Aí depois foi o em nível, que se tornou a nível. Por que ela é meio pedante? Porque ela é meio desnecessária, via de regra. Assim, ó, a decisão foi tomada em nível de diretoria. Por que não pela diretoria? Lembra da prolixidade? Exemplo de prolixidade. Existe uma expressão muito mais objetiva e mais clara nesse sentido, tá? Falar. Falar é diferente de dizer. Não dá para tomar um pelo outro. Falar é sair palavrinhas da boca. Eu agora estou falando. Mas, se eu quiser me referir a determinado assunto no qual toquei há instantes, eu não vou perguntar para vocês, lembram-se do que eu falei? E sim, lembram-se do que eu disse, do que eu afirmei, do que eu declarei, do que eu informei. Detalhe novamente. A gente toma uma pela outra, formalmente tudo bem, não tem nenhum problema. De novo, e se eu trocar? Não constitui erro grave, mas, de novo, é um detalhe. E o detalhe pode nos salvar. Acontecer. Acontecer é apenas aquilo que sucede de surpresa. Por exemplo, um acidente, infelizmente, acontece. Ninguém planeja. Um show não acontece, porque pressupõe-se que se planeje. Uma aula não acontece. Então, o que acontece é surpreendente. O resto, para o qual o planejamento, eu tenho de pensar, tá? Então, realizar, ocorrer, ser, haver, estar, vai depender do restante da frase, mas acontece, e o acontece que, então, é mega surpresa, tá? Possuir. Possuir. Se quiser completar aí, completa comigo. Possuir, adquirir e obter. Possuir, adquirir e obter são verbos também de uso mais específico. Eles deveriam, e não são, ser usados quando eu tenho o interesse de apontar para bens materiais. Por exemplo, eu não posso olhar aqui para a colega e dizer, ela possui cabelos loiros. Não, são dela. Ela não comprou. Eu adquiri conhecimento no curso. Não, a gente acumula conhecimento, a gente desenvolve. Tudo bem que a gente paga pelas aulas, mas pelo conhecimento. Pela informação, nunca pelo conhecimento. E a gente troca muito um pelo outro, de vez em quando fica um erro grosseiro. Fica realmente um erro grosseiro. Ela possui cabelos loiros. Um erro muito feio.
Então, na dúvida, por que não usar o verbo ter? Ele funciona em todas as situações, todas. Então, prefiram ter, desfrutar, apresentar, manifestar, produzir ou ainda contar com. Tá aí mais uma expressão, tá? Ah, aqui não pode trocar. Se mesmo assim eu insistir em usar possuir em outras situações, ou adquirir e obter, dependendo do restante do meu texto, isso vai ser ignorado. Mas aqui não pode trocar porque são dois significados diferentes. Ao invés é o inverso. Se acharam? Estou na sequência aí da polígrafo, gente? Tá. Ao invés é o inverso. E, em vez de, é no lugar de. Corretíssimo eu dizer, ao invés de dormir, fiquei acordada até tarde assistindo a um filme idiota. Correto. Porque é o contrário, dormir e ficar acordado. Agora, ao invés de estudar, resolvi ir para a praia, inadequado o uso. Porque ir para a praia não é o contrário de estudar. O contrário de estudar é não estudar. Portanto, nessa situação eu vou usar em vez de, no lugar de. Quer uma sugestão? Na dúvida, optem por em vez de. O uso do ao invés é muito restrito, assim como o uso do através, que é muito restrito. Se eu fico na dúvida, eu saio por um caminho, se não alternativo, evidentemente, mas que me dê um pouco mais de segurança. Tá? Então, lembrem-se, tem de ser antônimo, uma ação antônima da ação que sucede ao invés. Não é o caso de vocês, mas é muito comum também que, ao usar o ao invés, o aluno escreva com Z. E mantenha o acento. E vocês sabem, porque fizeram aula com Zamba, que ou eu coloco acento ou Z. Nas oxítonas, não existe palavra na nossa língua que conjugue isso aí. Ah, aqui também não pode mudar. Eu estou trabalhando com vocês agora um negócio chamado, lembra no colégio? Parônimo e homônimo? É isso aí, tá? Não pode mudar. Ao encontro de, a favor. De encontro a, contra. Então, essa mudança é cruel, mas ela derrota o argumento. Supondo que todos aqui pensássemos igualmente a respeito de determinada situação, e eu falasse, nossas ideias vão ao encontro daquelas outras. Ou seja, se harmonizam. Agora, se eu falo, eu faço toda uma explanação, toda uma argumentação anterior, dizendo que sou favorável a determinado fato, e concluo dizendo que minhas ideias vão de encontro, portanto, à situação X. Eu me contradisse. Então, não vai ser um erro pontual, vai ser um erro de falta de coerência. Então, tem de prestar. E aí, eu fico incoerente, tá? Então, tem que prestar atenção nesse significado aí. Na medida em que, também, aqui não pode trocar, aqui é erro. Na medida em que é igual a porquê. Na medida em que durmo pouco, fico muito cansada no dia seguinte. Por que durmo pouco? Parece com a medida que é proporção. Vocês também já viram isso. E aí são fatos simultâneos, concomitantes. À medida que corro, fico cansada. Não é fico cansada porque corro. É quanto mais corro, mais cansada fico. À medida que como, vou emagrecendo. Meu delírio, tá? A proporção que... E o que não existe mesmo, aí é mega erro. Tem gente que faz um casamento, faz um híbrido aí, que fica à medida em que. Isto não existe. Não existe. À medida em que. Ou é na medida em que, ou à medida em que não troquem. Que não troquem. Desculpa. Não troca, tá, turma? Na dúvida, usa a proporção e por quê. Pronto, resolvemos o assunto. Há tantas causais, porque... O pois é meio batidinho.
Mas tem o porquê, o visto que, o já que, o por quanto. Ó, rapidinho listei 5. Então, por que eu vou me arriscar se eu não tiver segurança? Cai fora. Ter de, também aqui, não pode trocar. Muda o significado. Ter de significa ter obrigação de. Tenho de trabalhar para sobreviver. Faz parte das minhas obrigações. Ter que é uma opção. Tenho que comer chocolate hoje. Ninguém morre se não comer chocolate. Tenho de comer todos os dias, porque senão morro. Certo? Morre mesmo. Agora, tenho que comer chocolate todos os dias? Não existe essa obrigação. Se vocês ficarem na dúvida, façam assim, ó. Quando eu uso de, dá para encaixar a palavra obrigação. Ter obrigação de. Isso não vai ser possível quando for com que. Ter obrigação que não existe, tá? Ah, tá. Agora vamos parar um pouquinho. Vamos para o gerúndio. O gerúndio é aquela forma nominal do verbo que termina em NDO. Lembram? Quando, endo, indo. O gerúndio, turminha, deixa eu ver onde é que ele está aqui. Está na página 11. O gerúndio é perigosérrimo. Primeiro, usando corretamente. O gerúndio pode provocar ambiguidade. Porque gerúndio não tem sujeito. Tem sujeito, mas ele não está explícito. E o gerúndio não tem a obrigação de concordar com esse sujeito, ele é uma forma fixa. Exemplo. Desculpa. Descendo uma ladeira, vi uma vaca. Tá? Quem descia a ladeira? Não dá para dizer. A vaca descia a ladeira e eu a vi. Eu descia a ladeira e a vaca estava parada e eu vi a vaca. Então, primeiro problema do gerúndio. Segundo problema do gerúndio, chama-se, o nome é uma repetição, é o uso, sabe? Uma frase indo, então fica uma repetição desse som, o que se chama de eco. É um vício de linguagem, quando a gente começa a acabar, a gente enumera, enfileira palavras cujo final é idêntico, com mão, com mente, com mento, é muito ruim, para quem escuta principalmente, mas para quem lê também. E o gerúndio provoca um vício de linguagem que tem um nome pior do que isso, que se chama endorreia. E essa repetição. Não bastasse isso, o gerúndio, olha só. Aí eu disse, então não vou mais usar gerúndio. Não, tem um momento adequado. O gerúndio não bastasse isso, ele cria o que a gente chama de perífrase equivocada. Perífrase é uma locução formada por 3 verbos, tá? Desculpa se alguém trabalha nessa área, mas eu vou ter de dizer. O uso equivocado do gerúndio é aquele que de vira e mexe a gente escuta, principalmente ao telefone, que é assim, por exemplo, tá? Estou eu lá em casa atendo ao telefone e aí alguém fala assim, Dona Maria, porque ele sabe o nome da gente, né? Quando eu escuto Dona Maria, eu já sei que vem. Dona Maria, tá, vai o papo. E aí lá pelas tantas assim, então eu vou estar enviando o boleto para que a senhora possa estar pagando na data tal. Ocorre que essa perífrase, vou estar enviando, está equivocada. Porque o gerúndio exprime ação continuada ou sequencial. Corretíssimo eu dizer, por exemplo, amanhã vai estar chovendo. Isso é uma ação continuada, né? Na hora do jogo, eu vou estar dormindo. Isso é uma ação sequencial, ela é concomitante, tem o jogo e eu durmo. Enquanto eu vou estar dormindo, você vai estar fazendo festa. Correto também. Então, a gente só usa essa perífrase de vou estar mais gerúndio quando eu tiver certeza que é uma ação continuada, ou sequencial, ou essas concomitantes. Caso contrário, não. Enviar é uma ação continuada ou é uma ação pontual?
É pontual. Eu vou enviar. Não, é que eu vou picar os pedacinhos do boleto e ver um pedaço cada vez. Não, não é assim. Vou estar passando um fax. É os pedaços? O negócio vai, eu puxo de volta? Não. Vou estar te esperando até as 7 horas. Correto? Então lembra, essa perífrase de vou estar, ando, indo, somente quando houver a ideia de ação continuada. Tá, queridos? E aí, agora, eu sei que eu vou chover no molhado, porque eu estou retomando a aula de Zambelli. Tá? Mas creio que agora vocês têm 2 lugares de... Creio não, tenho certeza que estou retomando a aula de Zambelli, que é o uso desses pronomes aí. Não pode trocar no texto. Quebra-se a coesão. Lembram que o Zambelli ensinou? Que o esse, essa, isso retoma assunto e o este, esta, isto aponta para o que ainda será dito no texto? Eu só trouxe para a nossa apostila só para reforçar. É muito importante que a gente use com adequação. Quer escrever um detalhezinho aí ao lado, uma coisinha que eu vou ditar? Que é o seguinte, ó. Tem a ver com parágrafo, tá? Mas tem a ver também com esse uso de nexos. Eu vou ser categórica só para nos ajudar, que existem situações em que é possível, tá? Não inicie, desculpa de novo, não inicie parágrafo com os demonstrativos, me babando, com os demonstrativos esse, essa e isso. Comum, né? Bem comum. Sabe por quê, turma? Parágrafos. Eles têm que ser coesos, um tem que ter a ver com o outro, mas eles são autônomos. O parágrafo, na realidade, é um pequeno texto que tem que ter o início e o meio dele. Então, se eu começo o D1, por exemplo, o meu tema, uma proposta aí que eu criei para vocês, vocês, como futuros servidores públicos da Caixa, como podem contribuir para que se estabeleça uma relação harmônica entre o cliente e o órgão público. E aí vocês anunciam lá na introdução, tudo isso, e aí lá no D1, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, vocês começam assim, ó. Isso é muito importante. Se eu corrijo e vou devolver para você, eu puxo uma seta e pergunto, isso o quê? Aí o aluno fala assim, Tereza, está no outro parágrafo. Pois é, ficou no outro parágrafo. Sabe quando a gente está estudando, literatura de ficção não, quando a gente está estudando e de repente a gente parou de estudar agora e foi fazer outra coisa, enfim, outra atividade, e mais tarde ou amanhã retoma esse livro de estudo num outro capítulo. E a gente lê assim, ó, conforme, bem comum isso, conforme estudamos o assunto anterior, a gente não lembra. A gente estudou e a gente tem uma capacidade desgraçadamente enorme de esquecimento das coisas que a gente estuda. Então não pode fazer o leitor ter que ficar lembrando. Então não façam isso. Isso que eu acabei de dizer, esse uso, quebra a coesão textual. E coesão textual é item de avaliação, se lembram, né? Uso dos nexos. Também tenho certeza de que estou chovendo no molhado. Trouxe para ir só para reafirmar, só para destacar, ficar mais uma vez registrado o que vocês aprenderam com Zambelli. A palavra mesmo, mesma, mesmos e mesmas, não retoma nome antecedente. O seu bom uso é junto de um substantivo. Mesmo dia, mesma hora, mesmo lugar. Lembre-se, antes de usar essa palavra, da plaquinha que tem no elevador, em todos. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Gente, isso aí é uma paranoia. Tem um site, né? Eu tenho medo do mesmo. Um site, tem uma comunidade, eu tenho medo do mesmo. Porque imagina, quem é o mesmo? Deixa eu ver se o mesmo anda por aqui.
Ai, deu mesmo de novo. Ele está em todos os andares, em todos os prédios. Aí o que eu faço? Tem gente que não gosta do pronome ele, ela, acha trouxa. Mas é ele e ela que a gente vai usar. Antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar. Ponto. É isso. Não complica. Mas há quem ache que ele é muito feio, muito trouxa. Não, trouxa é fazer bobagem. O onde, lembrem-se, bem grave a troca, o uso do onde em contextos que não tratem de lugar. Na dúvida, que anotar e anota. São belos entendidos para vocês, mas vamos lá. Na dúvida, não sei se aqui cabe o onde. Na redação, porque na prova tem que saber. Não sei se aqui cabe o onde. O que eu vou fazer? Troca por em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais. Porque aí não vai ter erro. Ó, a casa onde nasci, a casa em que nasci, a casa na qual nasci, tudo certo. Agora, o dia onde te vi foi o melhor da minha vida. Ui, que horror. Então, se eu tenho dúvida, o dia em que te vi, no qual te vi. A sociedade onde nos encontramos, sociedade não é lugar. Então, assim, sociedade em que. Pensa de maneira rasa mesmo. Lugar é concreto, é gaveta, tem porta, tem janela, a gente entra, sai, enfim. É uma coisa concreta, é física a coisa. E o aonde é o lugar para o qual vamos. Na dúvida se devem usar ou não o aonde, substituam por para onde. Se a lógica se mantiver, tá valendo. Tá? Eu sempre acho que, eu já falei para vocês, eu acho sempre que a gente tem que ter um diabo de um plano B. Encrencou ali, cai fora. Não é hora de a gente ficar fazendo tese, tá? Nexos alternativos. Estão ligados? Tá? Pares fiéis. Gente, o ou só casa com o ou. Claro que Zamba também falou isso para vocês. O seja só casa com seja. O ora só casa com ora. Erro comum. Seja dia ou noite. Erro, equívoco, quebra de paralelismo é o nome disso aí, não posso usar. É seja dia, seja noite. Lembra, tá? Pares fiéis, ou combina com ou, seja combina com seja, hora combina com hora, quer combina com quer. De um modo geral, os outros a gente não mistura, mas o seja ou é muito comum, porque como existe o ou seja, equivale a isto é, aí a gente faz essa atrapalhação. Aqui é um errinho preocupante, não é um errinho bobinho não, tá? Agora, só para evitar, meus anjos, ó, evita, falei isso para vocês, né? Evite iniciar períodos, portanto, letra maiúscula ou mais e o porém. Prefiram, se quiserem anotar aí, os nexos longos, os outros adversativos longos. Então, deixa o mais e o porém para situações de entre orações. No início do período, todavia, contudo, no entanto, entretanto, os outros. Tá? Isso não está errado, isso não é errado, mas é melhor. De novo, qualifica um texto, se percebe o domínio da norma culta, formal e escrita. E aquilo que eu já falei, não inicie hipótese nenhuma a conclusão com conjunções adversativas, que aí é erro gravíssimo de falta de coerência e falta de coerência total, porque tudo que eu disse acaba de ser invalidado. Nessas páginas seguintes, não. Chovendo no molhado de novo, só para chamar a atenção, tá?
varia, inova. Sei que vocês já viram isso com o Zambelli, mas é reforçando a informação. Não fica usando pois, tem que, como foi dito, mais e. Olha lá, olha outras sugestões. Já que, visto que, vamos variar. Até quando vocês forem passar limpo a redação, se vocês se derem conta de que tem pois, vai variando, porque é uma forma de memorizar a lista das conjunções. Vai variando, vai trocando. Não é que não possa usar o mas. Claro que deve, é corretíssimo. Mas usa o porém. Vai para o todavia, vai para o contudo. Isso significa não repetição de palavras também, tá? Tá, aqui que é chovendo molhado. Tudo que Zambelli falou para vocês, tenho certeza absoluta, mas resolvi reforçar. Aspas, a gramática aponta para 6 usos, tá? 6 ou 7? 6. 6 usos. No entanto, na redação que a gente vai produzir, a gente vai se restringir a 3 usos. Os outros são ou desnecessários ou perigosos. Nas transcrições, eu vou citar o que alguém falou, literalmente. Preciso colocar entre aspas para informar que não é meu aquilo. Tem que dizer até o nome de quem fez. Nos títulos, seja de livro, seja de filme, seja de música, entre aspas. De modo geral, segundo a BNT, de livros a gente tem de fazer em itálico, mas a gente não tem como fazer em itálico quando está escrevendo, vai fazer uma letra torta. Então, aspas. E nos estrangeirismos, mesmo nas palavras corriqueiramente usadas por nós, tá? Evitar aspas em metáforas. Não precisa. Aliás, gente, quer saber? Sejam parcimoniosos com as aspas. Usem pouco, porque senão fica um texto chifrudo. Entendeu? Assim, ela é uma flor. Eu vou botar a flor entre aspas, porque pode ser que o examinador entenda que eu quero dizer que ela é um vegetal. Não. Ou a metáfora é boa e por si só se esclarece, ou ela é tão obscura que as aspas não vão fazer diferença. Não vão fazer a menor diferença. E 2 pontos, cuidado, ó, Zambelli já falou, introduzem consequência ou explicação, mais nada. E depois de 2 pontos, letra minúscula ou maiúscula? Minúscula, sempre. A não ser que eu esteja fazendo uma citação e que o nome da coisa já estava com letra maiúscula, tá? Varia os sinais de pontuação. Também certeza de que vocês viram isso com o Zambelli. O entre vírgulas, de manhã um rapaz me perguntava por isso. Eu mostrei no exemplo e eu optei, ali ó, as conjunções adversativas responsáveis por relacionar ideias constantes ajudam-nos a perceber que o sentido é uma construção cultural. Comumente, o candidato colocaria no lugar dos travessões vírgulas. Mas aí, tudo que vem entre vírgulas, a gente pode substituir por entre travessões ou por entre parênteses. Então, eu usei o entre vírgulas, tenho segurança, mais adiante vou usar o entre travessões. Mais adiante vou usar o entre parênteses. Coisa minha agora. Eu não uso entre parênteses com muita frequência. Eu deixo parênteses quando é uma expressão mais longa, uma frase inteira. Botar, por exemplo, uma conjunção deslocada, um todavia deslocado, entre parênteses, eu acho meio muito esquisito. Muito, mas é coisa minha, tá? Aí, no nosso livro, façam o favor de abrir comigo, na página 13. Isso, querida. Vocês vejam que na página 13 até a página 17, nós temos exercícios. Qual o objetivo desses exercícios? Mantê-los em contato com a redação. Então, a gente começa a se distanciar, nós não vamos nos encontrar dessa situação. Mas como é que eu vou saber se está certo ou se está errado? Obviamente, eu vou disponibilizar o gabarito, só vou esperar um pouquinho. Por que eu vou esperar um pouquinho? Porque eu vou esperar que vocês são o primeiro grupo em que os 2 encontros foram cumpridos, tá? Então, eu vou esperar um pouquinho até sábado. E aí, no final de semana, eu envio para a casa do concurseiro para que seja disponibilizado no site as possíveis correções. Da página
13, 14, é 13 não, é 13? Sim, da 13 até a 17. São esses exercícios. Se mesmo assim, vendo o gabarito, a dúvida permanecer, vocês podem perguntar para a Gabriela, porque algumas vezes há mais de uma forma de corrigir isso adequadamente, tá? Na página 17, também vou pedir esforço pessoal, porque é memória, gente, é estudo. É a grafia. Quando é que eu uso letra maiúscula? Tá aí. Por exemplo, nomes das ciências, os nomes das ciências, de todas as disciplinas, só um exemplo, tem mais, né? Todas as disciplinas de colégio. Português, técnica, música, matemática, medicina, direito. Quando é que eu uso letra minúscula? Por exemplo, dias de semana. Não é que você vê de vez em quando que põe em letra maiúscula o nome os meses? Também. Não, é minúscula. Carnaval com letra maiúscula? Não, é minúscula. País com letra maiúscula? Tem sim. Quando essa palavra país está substituindo o nome próprio daquele lugar. Então, eu estou usando a palavra país no lugar de usar Brasil, por exemplo. Então, eu vou pedir aqui, estudo em memória de vocês, tá? Mais uma vez os detalhes. Na página 18, de novo, queridos, grafia dos números. Quando os algarismos devem ser escritos por extenso ou não? Existe norma para isso também. Inclusive, dessa maneira, vocês estarão antecipando o estudo de vocês de redação oficial. Isso é cobrado. Grafia de número, grafia de data, grafia, o uso das maiúsculas e das minúsculas, principalmente nas abreviações de pronomes de tratamento. Então, vocês já estão se apropriando disso. Tem uma coisa aí nessa página 18 que eu queria ver com vocês, que são as sublinhas. Acharam? Pode sublinhar uma palavra ou expressão que vocês quiserem destacar na redação. É lícito e válido, desde que, novamente, eu seja parcimonioso. Só aquele termo ou palavra, aquela expressão que eu quero destacar, eu quero dizer da sua relevância no meu texto. Então, eu não vou ficar sublinhando um monte de coisa, né? Aí tudo tem importância, se tudo tem importância, nada tem importância, por conseguinte. Né? Não, tudo que eu falo é importante, vou sublinhar tudo. Tudo bem, de fato, eu sou muito importante, mas não sublinha, tá? O uso, a mesma coisa com as aspas, parcimônia, não se atira no negócio, mesma coisa com as sublinhas. E as siglas, que é outra também, já estamos antecipando o nosso estudo também de redação oficial. As siglas, elas têm, não precisa explicar, entre parênteses, na sequência, siglas óbvias. Só de instituições que de fato não sejam tão conhecidas. Fica parecendo que a gente quer, na realidade, ocupar espaço. Aí eu ponho URGS, entre parênteses, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para quê? Todo mundo sabe. Ou ainda, eu ponho, o que eu botei aqui? ONU, entre parênteses, Organização das Nações Unidas. Precisa.